Bom dia, boa noite, pessoal. O objetivo desse estudo, né, é trazer um pouco sobre, sobre esse artigo, que é o Text Data Augmentation for Large Language Models, a Comprehensive Survey of Method Challenges and Opportunities. Esses três autores, e bora lá. Então, no primeiro momento, né, falando da contextualização do problema de pesquisa, a gente sabe, conforme apresentado nesse estudo, que os LLMs necessitam de grandes volumes de dados para o treinamento. Dados escassos ou de baixa qualidade podem causar overfit em resultados ruins. E a solução proposta é exatamente o uso do Data Augmentation. A escassez de dados anotados impacta o desempenho de tarefas específicas, redução de overfitting e melhor generalização, e é fundamental para o processamento de linguagem natural, em domínios de nicho e de baixo volume de dados. Eu, por exemplo, estou passando por um problema parecido no trabalho. Eu estou tendo que identificar dentre os vários bancos de dados do banco, a gente tem uma série de tabelas. Nessas tabelas, a gente tem vários atributos. Esses atributos, a gente precisa identificar se eles são ou não de cunho pessoal. Então, é um problema grande e precisa de data augmentation. Por quê? Os dados são desbalanceados. Imagina um banco, no caso da empresa que eu trabalho, tem várias bases de dados. Dentre as várias bases de dados, a gente tem várias entidades com vários atributos. E a maior parte delas, eu diria mais de 90%, não são de dados pessoais. Então, a primeira problemática é essa. Os dados são muito desbalanceados. A segunda tem relação com o fato de que a marcação tem que ser feita de forma manual. E algumas marcações já foram feitas, né? E o que a gente poderia fazer para poder aumentar a nossa base, deixar ela mais equilibrada, mais pronta para o trabalho, para a geração dos modelos, seria exatamente o Data Augmentation desses casos que são já comprovadamente dados pessoais. Então, esse seria um ponto. Continuando, aqui a gente tem os objetivos de pesquisa que ele traz, que eles trazem, né, os três autores, que é realizar um levantamento sistemático de técnicas de Text Data Augmentation para os LLMs. Eles também querem analisar benefícios, limitações e aplicações práticas dessas técnicas que são trazidas e apresentadas por eles, identificar oportunidades futuras e lacunas na literatura sobre o Data Augmentation. Questões de pesquisas e hipóteses. Então, algumas perguntas que eles trazem no estudo são: quais técnicas de Data Augmentation são mais eficazes, né, para os LLMs? Como diferentes abordagens impactam o desempenho em benchmarks? Existe correlação entre o tipo de tarefa, classificação, Q&A, etc., e a eficácia da técnica? Esse ponto é interessante e eles aprofundam bastante. E, finalmente, a hipótese: métodos semânticos tendem a performar melhor que métodos lexicais simples. É uma pergunta, é uma hipótese, né? E a gente vai ver como cada uma dessas perguntas se resolve aqui durante o estudo. Então, no primeiro momento, eles trazem dois pontos importantes para poder começar o assunto, né? O primeiro é com relação a aspectos do Data Augmentation. Os aspectos se referem a diferentes abordagens que podem ser aplicados para transformar ou gerar novos dados. Então, aqui a gente tem alguns casos. A gente tem a geração, consiste em gerar novos dados com LLMs já existentes, né? Paráfrase consiste em reescrever as sentenças, preservando o significado. Tradução, a gente pega a nossa língua, faz uma tradução e depois retraduz para a nossa. Mais uma vez, né? E a gente tem um novo set de palavras, uma nova sentença, por exemplo, mas a princípio com o mesmo significado. Edição, que a gente tem a inserção, exclusão, ordenação de palavras. Rotulação, gerar ou atribuir rótulos aos dados.
Um exemplo aqui, vamos imaginar que a gente pode rotular nossos dados e pegar a rotulação especificamente de adjetivos. E a gente pode pegar uma lista de adjetivos e ir mudando conforme cada sentença. Então, a partir da rotulação, a gente gerou várias novas sentenças, né? Substituindo só ali o adjetivo. Recuperação de dados, enriquecer dados com informações externas. E um ponto de atenção, que é a escolha de quais aspectos utilizar, depende do objetivo da tarefa e das características do dado original. O outro ponto que ele traz é com relação à granularidade da aumentação. A granularidade define em que nível os dados serão modificados, expandidos, variando do mais fino ao mais grosso. Essa é uma tradução literal, mas para exemplificar, a gente pode pensar geograficamente o Brasil. Ele seria a nossa granularidade mais grossa, né? E para mais fina, mais granular, no caso, a gente poderia pensar os municípios. E a gente teria essa granularidade aí nesse caso geográfico. No caso do contexto aqui de LLM e palavras, a gente pode pensar o token, né, como o mais granular possível e o documento como o mais grosso possível. Então, esse seria o mais fino, o nível de token, e o documento mais grosso. Aqui é uma introdução, né, só a imagem que eu trouxe do próprio artigo, falando dos casos em que a gente, e das possibilidades de documentation que tem. Aqui cada tronco seria um jeito de fazer, né, uma abordagem. Então, a gente tem o Simple Augmentation, Prompt-Based Augmentation, o Retrieval-Based Augmentation e o Hybrid Augmentation. Aqui a gente vai ter esses vários os troncos, no caso as abordagens. Então, aqui é o Simple Augmentation, que não envolve prompt. Aqui é a complexidade do prompt. E aqui é a complexidade do retrieval. O hybrid seria uma mistura dos dois, o retrieval com o prompt. E conforme ele aumenta a complexidade, a gente pode aumentar do hybrid também, conforme a gente aumenta do prompt. Então, vamos descobrir o que é cada um deles, né? Como é que funciona esse data augmentation para cada um desses casos. Então, o Simple Augmentation. Essas técnicas são tradicionais, anteriores à seção dos LLMs, então elas vieram antes, e não envolvem prompts nem recuperação de informações externas. Eles são simples de implementar, de baixo custo computacional menor em diversidade semântica e contextual. Então, pegando alguns exemplos, a gente pode fazer a substituição de sinônimos, como a gente tinha feito antes. Então, por exemplo, ao invés de usar bom, a gente passa a utilizar ótimo. E a gente aumentaria, por exemplo, em uma sentença que falava isso é bom, agora isso é ótimo, as duas têm o mesmo significado, mas a gente teve um data augmentation ali para um determinado problema. A outra ideia é o back translation, a gente pode traduzir o texto para outra língua e depois de volta. Então, no caso que ele está mostrando aí, está traduzindo do inglês para o alemão, do alemão para o inglês. A inserção, deleção de palavras, ir lá e mudar a estrutura textual de uma sentença, por exemplo, e a reordenação das palavras. Cachorro correu, correu cachorro. Quais são as limitações? Pode introduzir ruído ou redundância, não capta bem a semântica ou contexto gerados. Aqui é o exemplo que ele traz dentro do artigo, né? Que são as legendas do que ele está utilizando, né, para poder fazer. Então, em inglês, a sentença original é AI brings convenience to life. Machine learning algorithms keep improving. Aí ele faz um random insertion nesses dois casos. Então, AI brings convenience way to life. Machine learning algorithms
keep improving. Então, esse seria um exemplo também que pode ser trazido aqui, foi trazido no artigo. Agora, Prompt-Based Augmentation. Aqui a geração de novos dados é feita por LLMs a partir de prompts cuidadosamente elaborados. Então, entradas, né, de prompts, eles vão ser utilizados para poder criar o nosso Data Augmentation. Explorando o conhecimento interno do modelo, essa é a abordagem que mais explora o potencial criativo e semântico dos LLMs. Característica: pode gerar dados diversificados e contextualmente relevantes, não depende de dados externos, é extremamente flexível e controlável via prompts. E a gente tem algumas subcategorias deles. A gente tem Single Step Prompt, prompts diretos ou sem exemplos. A gente coloca eles como Zero Shot ou Few Shot. A gente tem um Multi-Step Prompts, Chain of Thought, que são prompts que você coloca e tem uma resposta e meio que a partir dessa resposta já coloca um outro prompt para obter uma outra nova resposta. E tem Structured Prompts. São prompts formados pré-definidos, templates, duplas, papéis, úteis para tarefas formais. Então ali a gente tem um exemplo de um prompt, né? Reescreva o texto mantendo sentido, mas com palavras diferentes. Então, ele correu rápido, né, a primeira, e a segunda, a resposta do LLM para a criação, né, com o prompt, ele se apressou em sua caminhada. Então, esses seriam alguns exemplos do Prompt-Based Augmentation. E aqui mais um seria o que o artigo traz, né? Então, aqui a gente tem um prompt, generate one sentence that is related to AI. Aí ele gerou primeiro a primeira sentença, seria AI brings convenience to life. Ele gerou outro, machine learning algorithms keep improving. E gerou vários outros. O último seria aqui do exemplo, deep learning enhanced data analysis. Então, o LLM recebe o prompt e gera o Data Augmentation. Aí a gente tem a terceira técnica, né, que é o Retrieval Based Augmentation. Essa técnica complementa os LLMs com um módulo de busca, que recupera informações relevantes de fontes externas. Isso reduz alucinações e melhora a factualidade da geração. As características são: utiliza conhecimento externo, base de dados, a internet, APIs, né? É ideal para tarefas factuais, perguntas e respostas, né? Q&A, resumos, etc. Mitiga a alucinação. Factual inconsistency. Tipos de recuperação. A gente tem alguns, né? Aqui a gente tem o Sparse Retrieval, que usa modelos clássicos como TF-DF ou BM25, baseado em palavras-chave. A gente tem o Dense Retrieval, que é com embeddings semânticos. Aí ele traz alguns exemplos, né? Capturam um significado mais profundo ali da palavra. Tem um Graph-Based Retrieval, que utiliza grafos de conhecimento para recuperar fatos estruturados. Tem Search Engine APIs de integração com APIs como Google, Bing, Wikipedia, etc., para informações atualizadas. Então, por exemplo, o modelo pergunta quem foi o último presidente da França. O Retrieval busca essa informação na web e o LLM gera a resposta baseada nessa resposta, né? Baseado no que o Retriever trouxe. Então, aqui, agora, né, de novo, de acordo com o que o artigo traz, a gente tem uma query que vai, busca no documento a resposta, dá o retrieve, né, gera a lógica, a informação, traz a informação que foi procurada para o LLM e o LLM gera o Data Augmentation. E finalmente tem o Hybrid Augmentation, que combina o melhor dos dois mundos. São essas duas últimas que a gente tratou, o Prompt e o Hybrid Retrieval. É uma estratégia poderosa,
especialmente útil quando os prompts precisam de apoio factual. A gente precisa da realidade ali, né? E a tarefa é complexa e exige raciocínio, mais conhecimento. Características. Utiliza o prompt com informações recuperadas, traz contextualização real, mais criatividade da LLM, ideal para perguntas e respostas complexos, resumos com citação, geração baseada em fatos. Aqui a gente tem um exemplo trazido, mas vamos direto com o que é trazido no artigo. Então, aqui a gente tem as várias, e seria, como dito antes, né, uma mistura dos dois. Então, explain AI's role in education step by step. Aí, para cada um dos casos, né, a gente vai ter o prompt, que entra a partir das queries, e assim vai, todas passando por LLM para poder gerar. Aqui a gente tem um prompt, a gente tem aqui o hybrid, e a união dos dois aqui dentro do LLM. Aqui está meio que foi explicado anteriormente, né? Então, a gente tem o Simple Implementation, Text Transformation, e as várias técnicas que são utilizadas nesse Implementation. A gente tem o Prompt Based, aí tem o Single Step, e assim por diante, o Retrieval e o Hybrid. E aqui a gente tem as estruturas que são mais utilizadas, né? Os modelos são mais utilizados para cada um deles. É assim que é trazido dentro do artigo. Aqui é outro ponto interessante, né? É a mesma coisa. É uma tabela que traz os usuários para cada uma das tarefas, então geração, paráfrase, labeling, retrieval, e cada um dos modelos, e como é que eles podem ser utilizados com cada uma das técnicas. Então, o implementation, o prompt-based, o retrieval e o hybrid. Aqui o artigo não traz necessariamente, né, mas ele resultados assim, mas ele traz quais são as métricas que são mais utilizadas ali para cada um dos automentations, e de forma automática seria a acurácia, o exact match, o F1 score. E de forma humana a gente avaliaria, né, a consistência, a coerência, a informatividade. A avaliação humana é mais completa, porém consome mais tempo e mais recursos. Ou seja, se a gente for fazer uma curadoria dessa, o gasto é muito maior, e para dados de bilhões e bilhões de linhas, com muitos documentos, às vezes se torna imprático. Então, nem sempre é a melhor solução. Como os resultados foram mensurados? Mais uma vez, né, a gente não tem um resultado claro, é mais uma review, aqui uma revisão de como é que tem sido feito o data augmentation, mas conforme trazido antes, né, medidas de consistência, garantem que os dados sintéticos estejam alinhados, semântica lógica, técnicas de filtragem também podem ser utilizadas, remoção de conteúdo redundante ou inválido, aplicação de métricas como RUGE, similaridade, cosseno, influência e recall, a gente mencionou no slide anterior, métodos heurísticos, regras pré-definidas que ajudam a evitar ruídos nos dados gerados, e intervenção humana, que foi aquele último que a gente tinha tratado. Aqui tem uma tabela também, falando das principais métricas, né? E como é que elas podem ser. Então, por Ciclo Augmentation, a gente tem Automatic Evaluation só, e tem alguns métodos que são trazidos, né? Além das métricas, e é bem interessante aqui essa tabela, que já te dá um roadmap de como você tratar cada uma dessas questões, né? E, como conclusão, eles trazem direções para as pesquisas futuras. Então, qualidade e diversidade de dados. A aumentação, o data augmentation eficaz exige dados sintéticos válidos e relevantes. Então, sempre depois que a gente usar cada uma das técnicas, né, independente do problema, é sempre bom validar a partir das métricas, né, que foram trazidas agora no slide anterior. E não tem um critério bem definido sobre a quantidade ideal de dados, nem sobre o impacto direto no desempenho do modelo.
Então, a partir do que eles observaram aqui, né, nos vários usos na coleção de uso de Data Augmentation, não existe isso. Adaptação diferente a diferentes tarefas. A maior parte das pesquisas foca em tarefas específicas como classificação. Então, hoje, o que a gente tem na literatura, a maior parte está focando em classificação. Modelos precisam ser mais flexíveis para lidar com muitas dessas tarefas e contextos. Redução de alucinações. LLMs podem gerar conteúdos incorretos, né? Pode alucinar. E soluções incluem o uso de APIs, buscadores, sempre tentar trabalhar com a informação que seja mais confiável. Dependência da recuperação de dados. A precisão depende da qualidade dos dados externos recuperados. Falhas na recuperação comprometem a fidelidade das respostas do modelo. É um pouco do que foi falado acima, né? De como é que esses modelos foram treinados e onde a gente está fazendo a captura dessas informações. Altos custos computacionais. LLMs exigem muitos recursos para treinamento e inferência. E a gente precisa de meios, né, para poder reduzir isso. E melhorar o desempenho do treinamento deles. O Data Augmentation seria uma boa, assim, um bom jeito de ver como o Data Augmentation poderia contribuir para redução do custo, né, e melhoria do desempenho. Tem todas aquelas questões que são muito frequentes, né, na IA de forma geral, que é ética e riscos. Os viés que eles podem trazer e gerações que podem apresentar cunho racista ou político ditatorial ou vários outros problemas que a gente vê na mídia de forma recorrente. E é isso.